Mas acho que tá começando. Calma. Começando mais uma das recomendações contraindicadas. Provavelmente já estava gravando antes de aparecer, antes de eu fazer a abertura, mas pra gente não aparece. Tem aqui comigo meu querido amigo Adriano Avelo. Como é que tu tá, Adri? Tudo bem, e você? Tudo bem. Dominguinho, preguiça. Gurizada não pilhou muito, mas aí o Adri falou: vamos conversar sobre sono mental, o som do silêncio, Sound of Metal. Eu falei: vamos. E aí, sejam muito bem-vindos. Salva de palmas, né? Tô ouvindo a salva de palmas no fundo. Mentira, eu pensei em fazer a salva de palmas, só que daí eu não quero editar nada, então não tem nada. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui, Recomendações Contraindicadas é um bate-papo que eu e os guris temos faz mais de um ano e que hoje a gente vai debater o filme O Som do Silêncio, de 2019, que concorreu ao Oscar, concorreu ao Globo de Ouro. É um filme que foi bem premiado, bastante indicado, e que conta a história de um baterista que está ficando surdo, e aí é ele tentando se adaptar e lutar contra isso e entender toda essa nova situação de um músico que gradativamente, na verdade, quase num pico, assim, ele para de escutar. É isso, Adri? Por favor? Exatamente. Bem, foi um dos filmes que foi uma indicação, né, do amigo, né, do Iscariote, né? E aí eu curti muito porque liga várias coisas, então, algumas paixões. Então, liga a questão do cinema, a questão da música, né? E eu achei bem interessante toda a trama. Ainda que o filme tenha alguns detalhes mais intrínsecos que a gente pode comentar depois, a narrativa dele ela é bem imersiva, né? Eu me recordo que o Matheus tinha indicado para mim um filme que era aquele era Baby Baby Drive, acho que é o nome, Baby né? Driver, isso, motorista. Que você está ouvindo, ele está sempre com o iPod nos ouvidos dirigindo, e quando ele perde um fone, você perde aquele som também daquele lado. Isso é uma experiência bem interessante. E tá, mas qual é a relação? A relação é no filme, né, que conta a história do Ruben, né, e da Lu, que são um casal e eles têm uma banda, né? Ela é vocalista e guitarrista e ele é baterista. Você tem o momento de que você é apresentado aos personagens, tu percebe que eles têm uma relação, que eles vivem bem, que eles vêm fazendo turnê. Você percebe que ela tem um passado, na câmera tem uns cortes no braço, então que ela tem um passado, e que ele também, eu achei muito legal da forma dele, apesar dos problemas que ele tem, que tem problema de tour, né? Ele levanta, vai fazer o café dele, e é o momento que ele se dá conta que ele está começando a ficar surdo. Eu acho que essa imersão, quando a pessoa está perdendo a audição, eu acho que é um ponto primordial, porque quem já nasceu sem audição, então consegue aproveitar muito mais os outros sentidos do que quem já tem audição perde ela, acha que perdeu tudo. Bom, esse vai ser a trama do filme, né? Vai desenvolver os conflitos, porque aí então começa paralelamente, ele começa e gradualmente, não é se gradualmente, mas o filme tá no pico mais alto já, né? Quando ele perde a visão total, a visão não, a audição, e mostra o conflito, porque aí tem ouvido o sentimento de relacionar à banda, né? Que é a namorada dele mesmo com a música e dele de se reorganizar, né? Então é bem interessante. Sim, tu falou umas coisas que eu anotei aqui que foi muito foda, que o filme inicia com ele no show. E aí ele é o baterista e a Lu toca guitarra e canta. E aí no show tu vê no olhar dele. Isso é uma coisa que me lembrou muito, Adri, aquele filme que tu me indicou há muito tempo atrás, que é o Silêncio dos Teus Olhos, aquele filme argentino, O que os segredo. diálogos são pelos olhares, tá Aham. ligado? E aí esse filme, na abertura do Som do Silêncio, tu vê que ele tá olhando pra ela e ele tá tocando a música pelo que ele acha que ele lembra, porque é uma cena que é uma cena do meio do filme, só que ela abre o filme com ela, né? Uhum. E que ele não sabe mais o que ele tá tocando, ele tá olhando pra ela tentando adivinhar e ela tá meio ele nunca encerra a música porque ele não sabe a hora. E aí Uhum. no olhar tu já percebe isso. E uma coisa que eu queria destacar, como ele é um filme de música, ele é um drama, óbvio, mas Uhum. além de ser um filme de música, eu gostei muito da escolha da música que a banda dele cria, que é um pós-punk, uma coisa.
super densa, super angustiante. Ela não é uma banda feliz que toca um Red Hot Chili Peppers. Ela é extremamente densa, angustiante, negativa, de certa forma, né? Shoegaze, eu acho, hein? Um shoegaze. Exatamente, exato. Gosto de shoegaze, assim, que é bem isso experimental, né? Porque não tem outros, não tem baixo, né? Não tem... é bem pouca coisa, assim, é uma barulheira, e isso, pra mim, me conectou muito com o drama que ele vai passar depois. Como a música é um reflexo do que ele começa a passar, tá ligado? De ansiedade, de tentar resolver as coisas que ele não consegue. Então começa por aí, e eu acho que a coisa que eu mais gostei desse filme, cara, tirando a própria identificação com a música, que nem tu falou, é a forma de como o roteiro e a fotografia explicam as coisas nos detalhes e nas ausências de explicações. Isso que tu falou, por exemplo, quando tu vê a guria dormindo e não foca no braço dela, mas o braço dela parece cheio de corte, tu entende que ela tem algum problema. Quando tu vê que aquele baterista super de uma música super estranha, de manhã cedo, ele começa a fazer exercício, toma a vitamina dele e chama ela pra, vamos tomar vitamina, vamos pra estrada, tu entende, na minha percepção, dá pra entender que esse cara ele tá tentando se reerguer ou ele já tem uma rotina diferente da vida de estrada, como tu falou. Então, assim, se tu parar pra perceber, em nenhum momento tu sabe da onde eles vieram, quais são as motivações além de fazer música, porque a banda tá começando a bombar, onde eles estão. Tu sabe que é nos Estados Unidos por causa de uma placa, mas não precisa explicar tudo. Não precisa, sabe, de esse cara vem disso, ele vai pra isso. Não, cara, a história dele, você precisa saber o drama dele. Eu achei isso espetacular, cara. Como assim, um filme tão pouco explicativo consegue te abrir todas as... Tu entende tudo que tá acontecendo em 5 minutos de filme. Eu tava dando uma estudadinha pro filme, né? Pro filme não, pro nossa conversa aqui. E o diretor, né, o Darius Marder, ele teve quem ajudou ele a fazer, que escreveu a história. Quem escreveu a história foi o Derek Cianfrance, que ele escreveu o Blue Valentine. E ele também já foi baterista. E ele também já teve um problema de audição. Só que não da mesma intensidade, exatamente como o Ruben, né, a personagem tem. Então, e eles foram fazer ele fez alguns documentários, o Derek Cianfrance. E aí, nesses documentários, então eles aprendem muito a lidar muito com o ambiente e com o som. E eles fizeram uma vez que ele fez esse documentário sobre uma banda de heavy metal, foi ali que ele forjou a ideia. E essa ideia ficou no papel e ficou escrevendo 13 anos, né? Caralho. Ficou fazendo. E aí ele queria muito fazer. Então tinha um envolvimento emocional da direção, no caso. Ou seja, ele foi considerado como escritor, mas como se tivesse dirigido também, né? O filme, né? Ele faz aquele filme, aquele Blue Valentine, dirige aquele filme que é aquele filme experimental, que é com o Ryan Gosling, que ele leva os atores, né? Que é um drama, né? Entre um casal que está separando. O casal e tem uma filha. E levam eles para os três para viverem numa casa. Os atores eles gravam o filme, estão gravando o filme e eles ficavam na casa. Os atores, todo mundo ia embora, a equipe, e eles ficavam dormindo na casa, vivendo ali. Depois no outro dia voltava aqui para gravar, eles continuavam na casa, tudo. Então era tudo muito simples, claro, o filme, a proposta, mas então dava uma interação muito grande com os personagens, né? O Riz Ahmed, né, além da interpretação dele, ele não interpreta que ele é surdo, porque eles colocaram um aparelho para bloquear o som para ele. Não sabia disso. Então, por isso, exatamente, eu estava estudando sobre isso, e aí eles colocaram um aparelho que bloqueia o som. Então, quando ele não ouve, no primeiro momento que ele não ouve, que ele faz, ele está tentando, ele está experienciando também como é não ouvir. Ele aprendeu a tocar bateria e ele aprendeu a língua dos sinais também, o Riz Ahmed, né? 6 meses, né? Eu vi uma entrevista. 6 meses ele aprendeu isso. Ele já era músico, né? Mas 6 meses, E aí então ele interpreta muito bem. Para ele é uma experiência também do som. E a gente é colocado naquela situação junto com ele. Quando a gente não ouve a angústia dele, né? E ele tem toda a trajetória dele, né? Depois da tentativa de não aceitação do problema, e ele sempre está buscando alguma coisa. Ele busca a Lu e a banda, né? E eles ambos são, achei interessante que ambos são um porto seguro, né? Eu tava torcendo que o filme não caísse naquele clichê que ela ia embora e aparecer com outro cara mais bonito que pudesse ouvir, mas não, ela realmente estava dando tempo dele para ele conseguir se organizar. Então, por isso, eu acho interessante que ele tá o tempo todo ele tá muito desorientado.
E essa desorientação não é apenas pela questão do som, mas é porque ele está desorientado na vida. A falta de audição desorienta ele, né? E isso é muito interessante, porque aí, a partir disso, vai colocando a experiência e a angústia que é colocada da personagem, né, é colocada pra gente também, que é quando ele tenta fazer a cirurgia. Tu, nossa, a cirurgia não vai dar certo, cara. Como é que e ele vai voltar pra estrada. É muito complicado, né? E o momento que ele começa, falando no Sound of Metal, né, que ele começa a aprender pelo som, né? Então, quando o som pra mim, o som da bateria vibra, dos metais vibra, é ali que ele sente. Ele não ouve o som, ele sente só vibrar o instrumento. Só Sim. que não é a mesma coisa, né? Por isso que ele tem que se Não. comunicar com ela pelos olhos, né? Exato. Vamos indo por partes, então. Eu vou voltar nisso que tu falou que. Então, no filme, pra quem não assistiu, gente, spoilers, né? Por favor. Quando o Ruben percebe que. Percebe não, ele sabe que tá surdo, é lógico, ele faz os exames. E teve uma coisa que é muito sutil, que eu tenho certeza que tu percebeu assim também. Que é no momento em que que ele aceita ou que ele se inteira de que, ok, eu tô com um problema de audição, ele é um ex-dependente químico, né? Em recuperação. Ele tá há 4 anos sóbrio. Na lanchonete com ela, ele já fuma um cigarro, tá ligado? Que ele não fuma, porque tu vê nas primeiras cenas ali que ele tá sempre fazendo exercício. Aí ele começa a fumar um cigarro e começa a gritar e começa a xingar e tu, caralho, velho. Ele vai cair, ele vai voltar pra isso, porque é bem como tu falou, a Lu, a namorada dele, é o porto seguro dele e antes não tinha. Antes ele tava na droga, tá ligado? E aí quando ela diz assim pra ele, ó, volta, vai fazer o teu tratamento lá que eu vou voltar. Eu também pensei, ela não vai voltar, mas aí é um momento de desorientação total e eu de provação do personagem. Como é que ele vai começar a se virar? Porque ele vai na comunidade dos pessoas surdas, muito legal. Cara, os atores, eu não sei se eles são todos de fato atores, eu acredito que sim, mas todo mundo atuando muito bem, velho. Espetacular, assim. O senhor, que é o que cuida da casa lá também. E aí, lá, eu tive uma impressão diferente da tua. Que ele não ia fazer cirurgia, tá ligado? Porque ele vira amigo da professora. Eu achei que ele ia se relacionar com a professora, porque eles estavam virando amigos e tal. E aí eu pensei, não, ele vai desistir da música. Só que tu vê, né, cara, a referência dele de retidão e de sucesso do que ele quer fazer é a música. Então não importa, ele chegou no momento que ele vendeu o trailer, tipo, não, beleza, agora eu vou pra estrada. E aí, cara, quando ele vai fazer a cirurgia, não é. Não, sabe o que eu achei muito foda? Eu não sei se eu vou conseguir explicar, calma. Ele descobre que tem uma cirurgia que é muito cara. E ele não vai atrás, ele não pesquisa como vai ficar o ouvido dele depois, quais são os riscos. Ele simplesmente faz, sem pesquisar nada. E aí, obviamente, o som não é a mesma coisa. E aí isso começa a atrapalhar ele pra caralho. E aí eu acho que é o terceiro ato, é quando ele vai pra Paris atrás da Lu, né? Ouvindo já. E aí ele conhece o pai dela e, cara, é muito foda que tu percebe que não é o ambiente dele. Não é mais nunca foi o ambiente dele um lugar luxuoso, culto, o cara toca piano e tal. E ele tá super deslocado, tanto na vida quanto na nova fase, tá ligado? Quanto com a Lu também. Tanto que eles começam a se beijar, eles não conseguem ficar direito e tal. Não sei, tá ligado? Essa parte, o que que tu acha desse terceiro andamento do filme, talvez? Sim, para mim, eu tinha feito, não sei se tu fez na graduação, eu fiz na graduação, fiz a disciplina de Libras, né? Lembro muito pouca coisa. Não E fiz. aí a gente tem toda uma questão da história, uma introdução também sobre, e é algo sobre a comunidade dos surdos, né? Eles têm isso de quem já nasce surdo, eles meio que excluem aquela pessoa que quer ouvir, porque para eles a audição não fica determinada pela audição. A audição não vai te determinar. Então, porque tu tem os outros sentidos. É só uma forma de linguagem diferente que tu tá executando. Então, por isso que no momento que ele sai dali, ele vai procurar o tratamento, né? E realmente é uma coisa muito dura que tu percebe, não vai dar certo. Como assim? Tu não pesquisou nada, não sabe os resultados, as consequências, né? Só sabe que custa um valor e vai lá fazer, sabe? Né? Então, e ele quer mesmo assim, ele quer. É, eu achei que ele não ia conseguir, a cirurgia, fazer a cirurgia, né, com dinheiro, ia ficar lá, mas realmente ele sai fora, ele tenta batalhar e conseguir.
É interessante também uma questão de como a gente lida com os sentimentos, né? E tu externaliza os sentimentos, né? Tem uma que é do Carl Rogers, eu acho que é, uma questão quando tu só sente, tu só percebe teu sentimento quando tu externaliza ele. Então, quando tu fala ele, como ele não pode falar, ele escreve o sentimento. Por isso que ele vai lá e pega o café dele todo dia da manhã cedo e ele escreve o sentimento dele, fica escrevendo o tempo todo escrevendo. Porque quando ele escreve, ele percebe o que ele está sentindo. Isso é uma forma, acho, de psicoterapia também, que é feito, que é pela voz. Eles querem que tu fale. Quando tu falar, tu vai dar conta o que está dentro de ti. Por isso eu falo, não, eu sei o que é. Não, tu não sabe. Tu tem que falar, externalizar isso. Quando isso sair de ti, tu vai, olha, mas eu falei, eu tô sentindo isso? Eu tô gostando disso? Eu não tô gostando disso? Tô tal com sentimentos diferentes. Isso foi muito importante para ele, eu acho que numa passagem para ele de amadurecimento, né? Para depois encontrar o caminho dele e encontrar a paz dele, né? Que realmente ali fica em aberto, no final, não sabe se ele vai voltar para a banda, se ele vai voltar. Só um adendo, comentando isso que tu falou, que ele tem que fazer esse exercício de ficar uma manhã inteira escrevendo, ele não consegue. Ele, em todas as fases, em todas as vezes que aparece ele tentando escrever, ele não consegue ficar em silêncio. Porque aí, pelo que eu lembro, posso estar errado, mas o que eu lembro é que ele não consegue escrever, ele não consegue se acalmar, e aí acho que é justamente a partir da personalidade, de como tu falou, de como ele bota pra fora, ele não é um cara que fala sobre sentimentos. Ele grita, ele se espuma, ele bate nas coisas, e aí também por causa da situação que ele tá enfrentando. Mas isso foi uma coisa que eu percebi, assim, que eu anotei, sei lá, que o velho, mesmo decepcionado com ele depois, tá sempre sentado e ele fala e ele se emociona, mas em nenhum momento ele grita com o Ruben. O Ruben é o contrário, o Ruben fala e aí uma hora acontece alguma coisa, tá, vou embora, então foda-se, sabe? É o jeito dele, as personalidades são muito diferentes, mas por mais que ele tente se adequar àquele mundo na forma que aquele senhor quer, ele também não consegue. Porque quando ele está sendo aceito por completo, que ele está fazendo parte daquilo ali, ele meio que trai as pessoas, né? Ele trai aquela casa. Tanto que ele é expulso justamente pelo que tu falou. A gente não vê a surdez como uma deficiência. Se você vê, você não pode estar aqui. Mas desculpa, por favor, continua. Não, sem problemas. Então ele vai ter que sair, né? Ele começa a ter um sentimento de pertencimento para a comunidade, né? Ainda que ele vai lá e rouba a senha para acessar o e-mail, tudo mais, descobrir as coisas e vai vender para quem vendeu o trailer, né? Bem, mas ele começa a ter um sentimento de pertencimento porque ele começa a ajudar as crianças, ele começa a participar da comunidade, começa a viver com eles, né? Mas aí tem um momento que ele decide que ele vai continuar o projeto dele, né? Vai continuar a vida dele. E quando ele decide continuar, eu acho que é um momento de decisão de mais angústia também na gente. Quando a gente tá com ele, a gente fala, tá, e agora vai fazer o quê? Porque ele tem algumas coisas práticas, assim, que precisa ser feito. Bom, tem que fazer uma... Ele teve a cirurgia, não pode fazer barulho, não pode fazer esforço, ele tem que comer, ele não vai tocar na rua, sei lá, vai flexionar a cabeça do cara, o ouvido dele, né? E toda aquela experiência de não poder ouvir, e ele fica com as paixões, ele fica trancado, a paixão pela luz, a paixão pela música e a questão da audição. O que eu estava lendo uma crítica sobre, que é bem interessante, a proposta é que ele encontra paz, né, em outros sentidos, mesmo não podendo mais ouvir, né? Então, ele decide não ouvir, ele não está ouvindo, mas ele encontra paz de outra maneira. No próprio Né? silêncio ele encontra paz, né? E nos sentidos. E aí a reflexão que fica posta é que atualmente a gente é bombardeado o tempo todo com várias coisas, sabe? Com as mídias sociais o tempo todo, tentando dar experiências, tudo mais, visão, audição, tudo, e tato, paladar, mas será que realmente a gente consegue usufruir de todos esses sentidos, né? De todos os sentidos? Porque muitas vezes a gente acaba, olha só, muitas vezes a gente está assistindo um filme, um vídeo no YouTube, está ouvindo a música e está escrevendo, não está conectado. Tu não está assistindo o vídeo, tu não está escrevendo, tu não está ouvindo a música. Então, por isso, aquele momento que você apreciar a tua audição, apreciar a tua visão, ter aquele ambiente todo, né? Você está escrevendo, apreciar o tato no teclado, ou com o papel e a caneta, né? Escrever. Então, eu acho que é essa a proposta que fica. Para a gente, né, se encontrar através dos nossos sentidos também e aproveitar eles. Por isso que muitas vezes agora está muito em voga, não sei se eu que estou percebendo isso agora,
ou realmente já estava, né? Ou tá vindo só agora, que é oportunizar as melhores experiências para a gente, experiências incríveis, ou seja, tudo que tu vai fazer quer te proporcionar uma experiência, seja uma experiência gastronômica, tu vai ter que comer alguma coisa, pode que não seja tão bom assim. Tu vai comer e vai experimentar se o gosto é amargo, se é salgado, se é Entendi. muito doce, né? Aí, sei lá, pode perceber, vai comprar, sei lá, tem um sabonete, ou tu vai comprar, ver se tem um cheiro bom, será? Agora pode tirar na farmácia, né? Mas se ele tem um cheiro bom, será que quando a gente passa sabonete, ele vai ficar bom na pele, né? E como é que é essa sensação, né? Se ele é áspero ou não é, tudo isso. E aí o audiovisual também, né? Com as mídias, né? Ouvindo a música, né? A gente Sim. comentou por isso, né? Da questão do ouvir música, né? Tu pode gostar de música, a gente tá ouvindo um fonezinho bem simples, né? Ouvindo um fonezinho bem simples, é o que a pessoa não vai gostar menos por isso. Mas no momento que você tiver a oportunidade de ouvir num fone, um headset, um headphone grande, ouvir melhor o som, prestar bem atenção, né? Não tem nenhum outro barulho ao redor, você vai ouvir uma música diferente. Tem música que você pode ouvir na barulheira, mas tem música que você gostaria de ouvir ela mais silêncio. Você aprecia mais o instrumento, que nem você fala as camadas, né? Sim, Do som. exato. Exato. Não, eu comentando isso, assim, de que é, o Ruben, a cena final, assim, a direção de som ganhou o Oscar, né? De direção de som. Conforme ele vai chegando na casa do sogro, até então ex-sogro dele, e aí quando o cara vai tocar o piano e que ela tá desconfortável, ele também tá porque ele não consegue ouvir, e o barulho dos talheres e das pessoas conversando também afeta ele. Pra mim me incomodou muito o ruído. Eu tenho misofonia, né? Que é problema com ruído. Então, por exemplo, o barulho da rua na cena final, em que ele tá na rua e ele começa a ouvir tudo aquilo, eu ouço isso diariamente. Tá ligado? Essa forma o ruído ele me incomoda muito, ele me dói a cabeça, ele me machuca muito. E aí quando ele tira na cena final, que ele tira os neurotransmissores lá, aquele aparelho, cara, a paz que fica, sabe? A paz que ele se encontra e logo acaba o filme porque não precisa mais explicar nada. Como eu interpretei o filme como uma obra que não fica te explicando tanta coisa, ele não precisa te explicar o final. É em aberto, óbvio, mas tu entende que ele não tá conseguindo se adaptar com isso aí e aquilo não faz mais tanto sentido pra ele. Porque quando ele conversa com a Lu, ela tá com medo de dizer pra ele quando eles estão na cama, né? Ela tá fazendo uma carreira solo, a banda acabou, basicamente, e aí ele fala, não, nós temos que ir pra estrada, vamos, vamos. E aí ele olha assim e percebe, ele diz, tá, não tem problema, eu entendi. E pra ele também começa a perder um pouco de sentido o barulho, o som das coisas, sabe? Isso é muito massa, cara. E aí volta nisso que tu falou da experiência. Uma das coisas que Matheus, tenho que fazer, e tu sabe disso, eu ouço música sem fazer mais nada ao mesmo tempo. E é difícil, cara. Por mais que seja obcecado por música, eu boto um álbum que eu nunca ouvi, de 50 minutos. Adri, tu ficar 50 minutos sem pegar o celular, sem tu fazer nada, é muito difícil. Volta justamente nisso, de que o tempo inteiro a gente tá fazendo mil coisas, e aí a maneira que as marcas e que sei lá, a indústria, digamos assim, ou o próprio conceito do mindfulness, de tu esvaziar a tua mente e parar de fazer tudo e fazer só uma coisa, é justamente uma resposta disso que a gente vive. De estar extremamente conectado o tempo inteiro, e aí pelo som. A história do filme, obviamente, é sobre som e sobre música. Se tu parar pra ver, o Ruben em nenhum momento, quando ele não tá mais com a Lu, ele ouve música, cara. Quando ele bota os transmissores, ele não vai ouvir música, porque pra ele o sentido da vida dele é, eu preciso encontrar ela, a gente vai fazer show. E ele é um personagem de certa forma, eu não vou dizer simples, porque ele não é simples, mas as formas de pensamento e de ação dele são muito simples. Ele tem que chegar lá e tem que fazer isso. E aí quando ele ouve música no piano, a música não soa direito pra ele mais, sabe? E aí o Sound of Metal 2 seria ele tentando fazer alguma coisa que agora faça ele bem, porque no final o som não agrada mais. Sei lá, por favor. Com certeza. Aquela cena do final é a cena que ele mais tá mais desencontrado. Tu percebe, ó, não vai ter jeito mesmo dele se entrosar, porque ele tá numa comunidade que não é mais a dele.
Eu acho uma cena que é emblemática quando ele chega, a primeira refeição que vai fazer na casa lá onde tem na comunidade surda, tá todo mundo, ele fica vendo as pessoas e todo mundo, e aí é passado pra ti, o que é? O que é? Só vê o som das pessoas e Sim, uma batendo mesa barulheira, né? e prato batendo e ele fica, o que é isso? E aí depois que ele começa, aprende a língua dos sinais, ele se introduz ali, ele ri, ele se diverte, ele percebe que é um mundo que acolhe, né? Acolhe ele. Né? E depois não é difícil ele ser acolhido de outra maneira, com quem não aprende os sinais, né? Sim. É como se o mundo se tornasse hostil pra ele, de certa forma. Antes já era e ele encontrou solução em outras coisas, mas ele ainda tinha um referencial. E é quando ele perde esse referencial, tanto que ele nem se despede da Lu, ele simplesmente vai embora. Tá ligado? Tu Sim. não. É muito foda, cara. Eu gostei muito desse filme justamente pelas ausências e explicações. Não precisa, tu entendeu, sabe? Tu tem que. É. Fala, por favor, por favor. Não, e a questão de a gente aproveitar mais o som. Então, como seria para nós se a gente perdesse hoje a audição, a visão? Mas, vamos sentir falta, vai sentir falta. Mas a gente está realmente utilizando todo o potencial da nossa visão e do nosso áudio? A gente falou, 50 minutos ficar ouvindo um disco é bastante tempo sem mexer em mais nada. Sim. Mas isso seria o correto. E isso seria interessante de fazer. Para que você pudesse realmente aproveitar tudo que a tua audição pode oferecer. Uhum. Né? Sim, mas é difícil. E cada vez com menos tempo e com mais coisas interessantes. Porque, cara, não dá pra ser hipócrita. Eu tô jogando Claro. CS e eu tô ouvindo música ao mesmo tempo e no Instagram, tá ligado? Então é quase impossível. Mas, Adri, estamos batendo quase 30 minutos. Mais alguma consideração? Não, Podemos encaminhar pro final? poder caminhar pro Ou final aí. fazia tempo que nós não bati um papo assim, né? De música, de filme. Bom É. demais. E música também, que nem a gente comentou. Foi isso, deu pra unir as duas coisas, né? Exatamente. Mas assistam Son of Metal, por mais que a gente tenha dado spoilers aqui, é um filme de experiência, eu acredito que o Adri É. também pensa isso. Não é muito sobre o final, e sim pela adaptação e pela interpretação de mundo dele. E se precisar de uma fonte alternativa, a gente dá um jeito, só manda mensagem, que a gente encontra, né, formas alternativas, enfim. Ficamos por aqui com recomendações contraindicadas. Adri, muito obrigado pela tua presença. Agradeço. Agradeço o convite, agradeço a ideia da gente poder debater e conversar sobre esse filme, né? Uhum. É um super filme, né? Tem muitos outros aí que virão, né? Mas esse em particular foi bem interessante, né? Muito. Sobre... É isso, então. É isso? Então, tchau. Tchau.